Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro, tá? Começando aí mais uma semana, que seja uma semana abençoada para todos, de muitas conquistas, tá? Muito progresso pra gente aí. Vamos pra cima, certo? Peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, tá? Todos os links aqui na descrição pra vocês. Rapaziada, o Corinthians entrou em campo ontem, tá? Contra a equipe do São Paulo, pela 26ª rodada do Brasileirão. E ficou no empate em 1-1, tá? Gols aí do Yuri Alberto pelo lado do Corinthians e do Éder, tá? De pênalti para a equipe do São Paulo. Vou falar um pouco aqui sobre a partida, trazer as coletivas de imprensa também, tá? Algumas entrevistas aí, jogadores do Corinthians, Vitor Pereira. E também notícias no mercado da bola, rapaziada. Vamos lá! A sensação que a gente começa a semana é de decepção, cara. É de decepção. Apesar de ser uma semana decisiva pro Corinthians, semifinal de Copa do Brasil, a gente começa, era pra ter vencido o São Paulo. Criamos chances pra isso. O jogo acabou 1-1, mas quem teve as principais oportunidades, principalmente na reta final do jogo, foi o Corinthians. Principalmente no segundo tempo, foi o Corinthians. Foi o Corinthians. E a gente não matou o jogo, tá? Não matou o jogo. Vocês pegam aí o vídeo de ontem lá, a live que eu fiz, o pós-jogo, tô decepcionado, pô. Muita gente criticou. Pô, John, você tá criticando bastante, mas o time criou oportunidade e tudo mais. Sim, principalmente pela primeira etapa do Corinthians. Você pega, o São Paulo tava com um time reserva, tá? Já vamos colocar isso em pauta. São Paulo com time reserva, o Corinthians com time de misto para titular. Você pega a vontade do time de São Paulo, surreal. Toda a bola era uma final. Colocando o pé e dando um monte de solada e entrando e fazendo falta. E o Corinthians morno, 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 morno. Até que criou a primeira oportunidade. Tanto que na primeira oportunidade o Corinthians fez o gol. Uma bola que vem do Juliano. Acha o Yuri no pivô, que foi uma das principais jogadas do Corinthians no jogo. Dá a bola no Yuri no pivô para desafogar. Ele achou o Roger já pisou pro Juliano. O Juliano com o corpo virado pro lado esquerdo, o que ele faz? Faz o break, volta, acha o Yuri de novo, que ele já domina ajeitando a bola pro pé esquerdo dele. Tá um bago de fora da área de esquerda, no ângulo. Golaço, um golaço, tá? Do Yuri Alberto. A bola que ele recebeu de fora da área, marcou, matou. E aí um ponto, uma crítica já que eu tenho ao time do Corinthians. Não chuta de fora da área. O Corinthians finalizou 2 vezes de fora da área. O gol do Yuri e uma bola que o Fausto mandou no travessão. Tem que bater de fora da área, cara. Tem que bater de fora da área. O Juliano não chuta no gol por nada. Por nada. Nada, nada, nada. Enfim, fizemos 1-0. Mesmo com o São Paulo com mais vontade no primeiro tempo. O que você pensa? Aproveita o bom momento, esse choque no São Paulo, vai pra cima, faz o segundo, continua em cima. Aproveita o momento. Não, o que aconteceu? O Corinthians fez 1-0, com 20 minutos de jogo mais ou menos. Cozinhou, cozinhou, cozinhou. E aí o São Paulo, para dar uma resposta, se impôs dentro de campo. Começou a criar oportunidade. Começou a ter mais volume de jogo. E o Corinthians dormiu. No fim da primeira etapa, o Corinthians dormiu em campo. Até que a gente tem um lance polêmico aí da partida. Um lançamento do Rafinha. O Gil tá marcando o Éder na frente do Éder. O Gil tá a 2 passos do Éder. E na teoria tá marcando ele. Porque a linha defensiva do Corinthians todos estavam marcando. O Balbuena tava marcando um atacante. O Gil tava no Éder. E o Bruno Mendes também tava marcando. O Piton tinha saído, tinha avançado, marcando também. Todo mundo tava marcando. A diferença era: o Balbuena e o Bruno Mendes estão atrás do jogador, a 1 passo do jogador. E o Gil tá na frente do cara. Ao invés de estar atrás dele. Tava na frente. O lançamento vem, tá? O Éder tá bem posicionado. Domina. O Gil pra tentar recuperar com aquela velocidade dele. Meu Deus do céu. Vem puxando o Éder. Na hora que vai pra entrar na área, segundo o próprio Gil, ele solta o jogador. Solta o jogador, o árbitro vem dar o pênalti. Não revisa no VAR, tá? O VAR confirma pra ele o pênalti. O Éder bate no meio e empata o jogo.
Empata o jogo. A bola passa triscando o pé do Cássio. Pra mim, falta. Só que aí tem um ponto. Se é falta, e o Gil é o último homem, o Éder tava pra finalizar, certo? Porque o Éder já dominou em projeção ao gol. E o Gil faz a falta fora da área, é falta pro São Paulo, só que o Gil é expulso. Tá? Essa pra mim é a regra. E aí, a gente pode debater o pênalti ou não, mas um ponto pra mim que tá bem claro. O erro do Gil. Pra mim, o erro dele, nítido. E aí, vou até pegar já a entrevista do Gil aqui pra não perder o fio da meada. Ele falou, ó. Eu estava até comentando com o Cássio ali. Fui falar com o Marcelo, que é o árbitro, né? Para ele revisar. Porque teve o contato fora da área. Dentro da área não teve mais nada. Ele acabou se precipitando. Fui falar com ele e ele não quis nem ouvir. É assim mesmo. Sabíamos que seria difícil contra o São Paulo. Agora é ter tranquilidade. Temos na quinta-feira uma decisão importante na nossa casa. Falei com o Marcelo para ele checar. Realmente houve contato fora da área, mas dentro não toco nele mais. Não teve contato com ele, ele vai caindo. Então no primeiro momento eu tive essa impressão que o Éder, ele cai até estranho. Ele cai pra frente assim, meio estranho. O Gil puxando ele e ele cai pra frente. Tá? É meio estranho o lance. Só que, nesse caso, o Gil admitiu que ele fez a falta, admitiu o contato. E aí volta naquilo que eu falei. Ou é pênalti, ou é a falta fora da área. E aí a gente seria prejudicado nos dois lances. No pênalti a gente tomou o gol, a falta fora da área você fica com um a menos. Pode até não tomar o gol naquele lance, só que aí você fica um tempo com um jogador a menos. Tá? Mais uma vez, erro do Gil. Erro do Gil. Erro no posicionamento, e aí não tem velocidade para recuperar. Não tem. Não adianta. Não tem velocidade. Vamos para a segunda etapa. O Corinthians simplesmente criou um monte de oportunidade. Roger teve oportunidade. Tivemos chance com o Fausto batendo no travessão. Adson. Aquela bola do Bruno Mendes que ele furou 2 vezes, aí caiu no pé do Yuri e ele finalizou no susto. Um monte de oportunidade. O cruzamento do Renato que o goleiro tirou com o pé. A bola passa a área. Os demais cruzamentos do Corinthians. Uma que alguém desviou, acho que no primeiro pau, a bola vai no segundo, não entra ninguém. Então assim, volume, chance o Corinthians criou. Só que não matou o jogo. E aí o que mais me irrita, é a falta de vontade, principalmente ontem, do Roger Guedes, tá? Tivemos um monte de jogador que foi mal ontem, tá? O Lucas Piton foi abaixo. O Duqueiroz, meu Deus do céu. O Gil a gente já comentou aqui. O Mosquito eu critiquei. O Mosquito jogou contra um zagueiro improvisado de lateral. A única oportunidade que o Mosquito criou foi um contra-ataque que o Roger puxou, deu nele, ele só devolveu no Roger. Roger finalizou no meio do gol. A única oportunidade que o Mosquito criou. Só que aí você tira o Mosquito e coloca o Adson recebeu 2 bolas e não saiu nada. Uma ele domina, a zaga do São Paulo toda pro lado esquerdo dele, toda, e ele com espação aqui pra puxar pra perna direita, pra ir dentro do gol. O que ele faz? Puxa pra perna esquerda. Pra onde tá todo mundo. Leva pra direita e bate no gol, filho. Puxa pra sua perna direita uma vez. Uma vez. Aí vem o Piton, faz o cruzamento no Adson. Ele pode dominar pra ter uma melhor condição de finalizar. Não, bateu de primeira pra fora. Um chute ridículo do Adson. Então assim, você tem o Mosquito que não criou nada. Você tem o Adson que entrou, teve oportunidade e também não saiu nada. Aí você tem o Roger, que pra mim ontem foi muito mal. E aí a minha crítica ao Roger é no sentido de... O cara é o camisa 10 do Corinthians, salário de 1 milhão e tanto por mês. E ele acha que ele tá em Beverly Hills. Ele dominou contra o Internacional, deu um tapinha no meio do gol, com o goleiro e o zagueiro caído. Não fez o gol. Ele dominou ontem cara a cara contra o Felipe Alves, deu um tapinha tirando, perdeu o gol mais uma vez. Tá? Mais uma vez perdeu um gol cara a cara. Mas quantas oportunidades o Roger quer? Mais quantas ele quer? Cara a cara pra fazer um gol. Tá? Um ponto que eu vou trazer aqui pra vocês. Desde que o William saiu, e aí o Roger assume a camisa 10 e vai jogar de ponta esquerda, o Roger não fez nenhum gol jogando pelo lado esquerdo. O único gol dele, tá? O único gol dele foi contra o Fluminense na Copa do Brasil, que o Roger estava jogando como referência, como camisa 9. Tá? Jogando como centroavante.
Jogando como camisa 9, não de camisa 9. E não com a camisa 9, né? Jogando como camisa 9, como referência. O Yuri saiu, o Roger foi pra referência e ele fez o gol. Jogando pelo lugar que ele pediu tanto pra jogar, ele não fez nenhum gol. E não é falta de oportunidade, tá? Esse é o principal ponto. Esse é o principal ponto. Não é falta de oportunidade. Bola, ele tá recebendo chance. E não matou o jogo ontem. Mais uma vez, tá? Mais uma vez. Ah, John, é culpa do Roger? Tá pegando... Não, não é culpa do Roger. Não é culpa do Duqueiroz. A questão é, o Roger tá mal na partida. Perdeu mais uma oportunidade. Você olha pro banco, meu Deus do céu, você tem o Matheus Vital. Ai, John, ele merece mais oportunidade. Ai, será que ele... Não vai resolver o problema do Corinthians. Não vai. O Matheus Vital não vai resolver o problema do Corinthians. O Gustavo Mosquito não vai resolver o problema do Corinthians. A crítica nesse momento é a diretoria do Corinthians. A quem falou que a gente tem um elenco forte. O Duqueiroz estava muito mal ontem. Só que você vai tirar o Duqueiroz e você vai pôr o Rony? Você vai pôr o Ramiro? É difícil, cara. É difícil. O Mosquito tava mal, você põe o Adson. Não entrou bem. Você não tem outra opção. O Corinthians está precisando fazer o gol. Você olha pro banco, a opção mais ofensiva que você tinha era o Ramiro. Ramiro, Rony, Xavier, Cantígio. Você não tem outra opção. Não tem opção no banco. Não tem opção no banco. Essa é a minha crítica. A quem montou o elenco e falou, não, a gente tem opção ofensiva. Não tem. Não tem. Se o Roger não tiver bem no jogo, se o Yuri não tiver bem no jogo, que o Yuri ontem fez uma partidaça, pra mim os dois melhores em campo, o Yuri Alberto e o Fausto, acabou. Se o Yuri não tivesse bem, não tivesse achado esse gol, acabou. Não faz, entendeu? Então assim, o Renato entrou muito bem, criamos muitas oportunidades, mas o time não matou, tá? E aí a minha decepção é nesse sentido. Quando a gente olha pro banco, quando a gente precisa de uma mudança, você não tem opção. Não adianta a gente se iludir com o Mosquito, com o Adson, com o Matheus Vital, tá? Não adianta a gente se iludir com esses caras. E Roger, pelo amor de Deus, cara, vamos correr um pouquinho mais, ter mais seriedade na cara do gol. Faz o gol e acaba. Faz o gol e mata o jogo. Vira o herói da partida que você quer ser tanto. Esse herói, esse camisa 10. Mata o jogo, cara. Pelo amor de Deus. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora eu vou trazer aqui a coletiva de imprensa do Vitor Pereira. Ele falou, ó. Criamos chances claras de gol, eles também tiveram uma ou outra, mas poderíamos ter vencido. Se o futebol fosse justo, sairíamos hoje com a vitória. Chances realmente criamos, mas não matamos o jogo, tá? A equipe tem consciência de que fez um bom jogo, que criou muito, não tem como perdermos confiança para o jogo de quinta. Não sou muito de estatísticas, mas temos noção de que tivemos várias chances claras para sair com a vitória. Fizemos um bom jogo, com exceção da final da primeira parte, que é o final do primeiro tempo, né? Quando perdemos um pouco, a massa inflou, tivemos o pênalti, mas tivemos uma segunda parte de grande nível, podíamos ter saído com a vitória, mas não nos tira a confiança. Esse foi o principal ponto aí que o Vitor Pereira trouxe. E aí, o Duílio deu uma entrevista aí recentemente, falando sobre esses rumores aí da saída do Vitor Pereira. O Duílio falou o seguinte: continua a mesma coisa. Muito se falou esses dias, saíram notícias culpando a esposa, a família dele. Isso não existe. Na própria apresentação dele, ele deixou muito claro, eu também, mas ele mesmo falou para o nosso torcedor que a forma dele trabalhar é esperar terminar a temporada para fazer uma avaliação e se as duas partes estiverem satisfeitas, a gente renova o contrato. Eu falei na live ontem também. Quer saber como que o Vitor Pereira vai estar satisfeito no fim da temporada? Se a diretoria ir para a reunião com ele e falar o seguinte, ó, a gente vai te dar carta branca para contratar 4, 5 jogadores para montar um elenco forte para ano que vem. Aí o Vitor Pereira vai falar, beleza, aí vamos trazer essas peças, vamos montar um elenco forte, dá para brigar no que vem. Caso contrário, o Vitor Pereira não fica. Se a diretoria ficar, não, a gente tem um elenco forte, não, a gente já tem algumas peças, não, que essa conversinha mole de Roberto de Andrade, aí ele não fica. Não tem como, cara. Se não trouxer um lateral esquerdo, certo?
trazer um lateral esquerdo. Se não trouxer um outro meia reserva, se não trouxer 2 pontas, um centroavante reserva, tá? O Maicon tem que estar bem no ano que vem, se ele continuar no Corinthians pro ano que vem. Se não, tem que trazer um segundo volante. Ou o retorno do Paulinho, tem essa opção. Só que aí o Vitor Pereira já vai ficar, pô, o Paulinho tá com a idade avançada também. Não dá pra contar pra temporada inteira. Estão vendo? Mas não, pro Roberto de Andrade, pro Duílio, pro Alessandro, a gente tem o melhor elenco do Brasil. Não tem, cara. Quando você precisa, você olha, ó, esse cara não tá bem, vamos colocar o reserva. Você vê que o nível cai muito, 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 rapaziada. Bom, agora quero trazer aqui a entrevista do Juliano, certo? O Juliano comentou aí, ele falou, ó, eu não deixei de treinar nenhum dia, não deixei de me esforçar, lutei contra a má fase, lutei contra as coisas que estavam dando errado e agora me sinto bem, sei que tenho muitas condições de ajudar, sei que o torcedor acredita no meu futebol, me cobram com razão. Estou vestindo uma camisa que representa muita gente, uma camisa muito grande, então sei da minha responsabilidade. O torcedor pode me cobrar, mas sei também que vão me apoiar e entender que quando eu entro em campo, eu deixo o meu máximo. Quando acontece, perfeito. Quando acontece, também está tudo bem, faz parte do jogo. A gente continua trabalhando e não consegue estar bem o tempo todo. E aí eu quero trazer um ponto importante aqui sobre o Juliano, principalmente no jogo de ontem. Nos últimos jogos, vamos colocar aí até no último mês, o Juliano vem muito mal. Muito mal. Muito mal, todos os torcedores vêm acompanhando isso. Muito mal. Ontem o Renato não podia jogar os 90 minutos. Quem que entra? O Juliano como titular. E aí o meu comentário é, o Juliano deu assistência para o gol do Yuri Alberto, tá? E deixou o Roger na cara do gol, que era para fazer o segundo gol do Corinthians. Se a gente vence o 2-1 com o gol do Roger, o Juliano teria dado 2 assistências e pronto. Um jogo ok dele, tá? Não foi um jogo ruim, mas não foi um jogo espetacular. Um jogo ok do Juliano, ele daria 2 assistências e ponto. Essa é a função do meia. Ele pode estar abaixo, mas um lance ou outro, ele dá um passe diferenciado. Tá? Que foi principalmente o passe pro Roger. Deixou o Roger na cara. Criou oportunidades. Depois entra o Renato. Obviamente que o Renato tá muito acima. Você vê a dinâmica do Corinthians foi diferente. Só que não dá pra eu chegar aqui hoje e cobrar o Juliano da partida de ontem. Não dá. Ontem, o Juliano fez o feijão com arroz. Ele, como meia, municiou os atacantes. Pouco. Principalmente no primeiro tempo, pouco. Só que as oportunidades que a gente precisou, ele ofereceu, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e o Renato Augusto comentou aí sobre a chance dele ser titular contra o Flu, tá? Ele falou o seguinte: vai depender do Vitor Pereira, mas estou me sentindo bem e é uma decisão, então vou estar à disposição para iniciar. O programado era fazer 30 minutos hoje e agora vamos ter uma outra conversa para o jogo de quinta. Temos uns dias até lá, alguns treinos para sentarmos e decidirmos o que é melhor. Então a tendência é que o Renato entre como titular na mesma situação que foi lá no Maracanã. Entra, deu 70, 75 minutos, ele deve ser substituído. Tá? Não deve jogar a partida inteira. Só que, se conseguir resolver o jogo com essa participação dele, perfeito. Perfeito. Condições, temos totais. Principalmente pelo segundo tempo que a gente fez. Após a entrada do Fagner, após a entrada do Renato. A gente aumentou em muito o volume de criação. Tá? Essa é a nossa expectativa. Quero saber a do torcedor corintiano, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, sobre o Paulinho, tá, do Bayer Leverkusen, atacante aí, ex-Vasco, tá numa situação bem complicada lá no Bayer, tá? Bem complicada. Por quê? O Bayer jogou nesse final de semana, no sábado, e o Paulinho não foi relacionado para a partida. Não foi relacionado para a partida. E aí no intervalo, tá, no horário do intervalo do jogo, ele postou um vídeo treinando, acho que na casa dele, alguma coisa assim, treinando, normal. E aí o jornal alemão interpretou, falou que ele estava provocando o time dele, o Bayer. Falou, ó, o time tá jogando, o cara postou um vídeo treinando, é uma provocação. E aí,
O próprio Paulinho respondeu. Ele falou, provocação? Sempre treinei 2 horas desde que cheguei. Falou 2 da tarde, sempre foi o horário que ele treinou. E eu não vou deixar de me preparar. A decisão política e não esportiva de não estar no jogo não é um problema meu. Então, segundo o Paulinho, não foi uma situação, o Paulinho tá mal, por isso que eu vou cortar do jogo. Não, foi uma decisão política. Algum direcionamento da diretoria, algo nesse sentido. O Bayern teve a opção de me trocar por direitos financeiros e optou por me manter aqui e pagar o meu salário. Vou preparar e apoiar meus companheiros de equipe, como sempre. Então a situação foi, o Paulinho pediu para sair, o Bayern não quis liberar, não quis, certo? Optou por segurar o Paulinho e continuar pagando o salário dele. E aí, tá queimando o cara, tá? Quando o clube chega e fala, vai ficar só treinando. Não vai pro jogo, não vai pra nada, tá queimando o cara. Por quê? Porque o cara pediu pra sair. Então fica nessa guerra de jogador e clube, tá? Então essa é a situação do Paulinho. Ele quer sair do Bayern, só que o clube tá segurando ele também, porque não queria perder o jogador, não queria emprestar. A questão é, chega janeiro, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Tá? Então a gente segue aí acompanhando de perto a situação do Paulinho. John, no que isso influencia o Corinthians? Nesse momento, hoje, nada. Tá? Nessa situação em específico, nada. A questão é, o clima do Paulinho no Bayern vai só piorando. Só piorando e o Corinthians tem interesse na contratação dele. Quando podemos ter novidades? Em dezembro, quando abre a janela. Tá? Quando abrir a janela. Aí o Corinthians pode intensificar essas conversas com o Paulinho, tá? A gente segue acompanhando. Se tiver mais alguma reviravolta, alguma intensificação desse caso aí, dessa vontade dele de sair, a gente segue acompanhando. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Situação nada fácil do Paulinho lá no Bayern. Eu sigo acompanhando daqui e atualizando vocês. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!